tarde para você. Hoje o Judiciário inicia as atividades de 2016. Vamos dar um giro pelos tribunais superiores e pelo Ministério Público Federal para conferir a expectativa em relação à pauta de julgamentos. A Procuradoria-Geral da República começa 2016 com um balanço positivo da atuação no ano passado. Um exemplo são os resultados da Operação Lava Jato, onde foi possível recuperar R$ 2.800.000 aos cofres públicos e bloquear R$ 2.400.000 em bens de réus e investigados. O Ministério Público Federal conseguiu também a prisão do senador Delcídio do Amaral por tentar dificultar as investigações. Outro destaque é a criação da área de recuperação de ativos ligada à Secretaria de Cooperação Internacional do MPF. A ideia é recuperar ainda mais valores remetidos ao exterior de forma irregular. E para concluir, o Ministério Público Federal deve encaminhar em breve ao Congresso Nacional as propostas de alteração legislativa que foram feitas para tentar auxiliar no combate à corrupção. Atualmente, já são quase 1.300.000 assinaturas e a expectativa é de que se chegue a 1,5 milhão. Agora, as notícias do Superior Tribunal Militar com a repórter Daiane Garcês. Entre os julgamentos de destaque em 2015 no Superior Tribunal Militar, houve a condenação de um almirante da Marinha. De acordo com o processo, ele assumiu a direção de um veículo oficial no lugar do cabo, que ficou no banco do passageiro. Num determinado momento, ele perdeu o controle do veículo que capotou. Com o acidente, o cabo ficou paraplégico. Para o relator ministro Arthur Vidigal, o almirante não estava apto a conduzir o veículo. Um outro caso foi de um coronel da reserva da Aeronáutica. O plenário do STM decidiu que ele deve perder o posto e a patente. O militar foi preso com 32 quilos de cocaína. A droga estava em um avião da FAB escondida em malas. Em 2016, um dos casos previstos para ser analisado pela Justiça Militar Federal é o assassinato do cabo do Exército, Michel Augusto Mikami, que atuava na Força de Pacificação do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. No ano passado, o juiz da Terceira Auditoria do Rio aceitou denúncia contra 6 traficantes pelo assassinato. E vamos agora com informações do Tribunal Superior do Trabalho com a repórter Luana Carvalho. O Tribunal Superior do Trabalho realizou hoje sessão do órgão especial que marca a abertura dos trabalhos da Corte em 2016. Durante a sessão, o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, citou iniciativas do tribunal que resultaram em mais celeridade da Justiça do Trabalho e no aumento de produtividade da Corte. Em 2015, o tribunal recebeu cerca de 286.150 processos e julgou mais de 304.000. 7% a mais que em 2014. No ano passado, o tribunal recebeu medalha de prata no Prêmio Colunistas, na categoria Filme Institucional, com a campanha A Prevenção é o Melhor Caminho. A produção foi veiculada por emissoras de TV de todo o país e a proteção de crianças e adolescentes também norteou as ações da Justiça Trabalhista em 2015. Várias ações e parcerias foram realizadas para conscientizar a população sobre os males do trabalho na infância. Em destaque, a campanha Trabalho Infantil. Você não vê, mas existe. Agora nós vamos ao Tribunal Superior Eleitoral com a repórter Roberta Nunes. O Tribunal Superior Eleitoral realizou em 2015 75 sessões jurisdicionais, 46 administrativas e 3 sessões solenes, com uma produtividade que diminuiu o estoque de processos em 36%. Temas como a reforma eleitoral, que foi discutida no Congresso e alterou as regras eleitorais, e o Registro Civil Nacional foram amplamente debatidos. Foi também no ano passado que teve início a implantação do processo judicial eletrônico na Justiça Eleitoral. Já 2016 é ano de eleição municipal. Os brasileiros voltam às urnas para escolher os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos das suas cidades. E a expectativa é de muito trabalho. As sessões de julgamentos da Corte Eleitoral começam hoje e seguem normalmente às terças, às 7 horas da noite e quintas-feiras, às 9 horas da manhã. 20 processos estão previstos na pauta de julgamentos de hoje. Você pode acompanhar a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, que começa logo mais às 7 da noite, ao vivo aqui na TV Justiça ou pelo portal tse.jus.br. E agora vamos direto para o Superior Tribunal de Justiça com o repórter Márcio Adalto.
No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 440 mil processos, 19% a mais que em 2014. Diminuiu também o tempo de tramitação, de 135 dias para 51. Mais de 130 mil decisões e despachos foram feitos pelo presidente e pela vice-presidente. E hoje, a sessão da Corte Especial marca a abertura do ano judiciário de 2016 no STJ. A reunião da Corte, formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ, está prevista para começar daqui a pouco, às 14h, e será presidida pela ministra Laurita Vaz. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais, que estavam suspensos em virtude do recesso dos ministros. Ainda esta semana, retomam também os trabalhos das 6 turmas do tribunal, com sessões marcadas para esta terça e quinta-feira. Entre as principais causas a serem julgadas pelo STJ no início deste ano estão os expurgos inflacionários, a definição de índices de correção de dívidas e de depósitos judiciais, além de sentença estrangeira referente a acidente ambiental no Equador. Há também a falência da Transbrasil e os recursos de pedidos de liberdade, os chamados habeas corpus. Agora, voltamos ao STF com a repórter Neila Guimarães. Aqui no STF, o ano de 2015 foi marcado pelo julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. 32 recursos desse tipo foram julgados no plenário, o que solucionou mais de 28 mil processos que estavam suspensos nos tribunais de origem. 11 processos também foram julgados no plenário virtual da Corte. Entre os julgamentos de destaque de 2015 estão a proibição do financiamento privado de campanhas eleitorais e a decisão que permite ao Judiciário realizar obras em presídios. Para 2016, a gestão do presidente Ricardo Lewandowski deve priorizar o sistema prisional. Outro julgamento polêmico que deve ser retomado é o RE, que trata da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Nesta segunda-feira, às 14h, haverá a sessão solene para a abertura dos trabalhos do Judiciário. Bom, e para falar mais sobre essa abertura dos trabalhos do Judiciário, eu converso com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, essa sessão solene, ela não prevê julgamentos, né? Não tem julgamento hoje, correto? É, exatamente. Ela é uma sessão solene de abertura do ano judiciário. Ela está prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal desde 2004 e ela deve contar com a presença e a representação dos 3 poderes, tanto na Presidência da República, no Poder Executivo Federal, presidentes da Câmara e Senado, representando o Poder Legislativo Federal, e também presidentes de tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Militar, Eleitoral e também o Superior Tribunal de Justiça. Não existe sessão jurisdicional, apenas essa instalação solene após as férias, o recesso forense de janeiro, quando então todo o Poder Judiciário volta a trabalhar dentro daquela normalidade. Os julgamentos estão previstos para amanhã, terça-feira, nas 2 turmas do Supremo Tribunal Federal, a partir das 14h. A pauta de julgamento já está disponibilizada na pauta, no site do Supremo Tribunal Federal, e na quarta e na quinta, os 11 ministros devem se reunir em sessão plenária para o julgamento daquelas questões de caráter mais relevante, vamos dizer assim, as questões mais polêmicas no plenário do Supremo Tribunal Federal, quarta e quinta-feira. E sobre esses julgamentos aí que são esperados para esse início e para todo o ano de 2016, o que está sendo esperado para julgamento no plenário? Existe uma grande expectativa envolvendo o sistema prisional em relação a essa superpopulação carcerária, a realização de audiências de custódia, mas também uma proteção, vamos dizer assim, uma tutela dos direitos das pessoas que estão presas e encarceradas. Então, um dos destaques que a Neila trouxe, por exemplo, foi a descriminalização do uso de droga, que o ministro Gilmar Mendes é relator desse recurso extraordinário, e entendeu que o porte de drogas para o usuário não poderia ser aplicado o direito penal, porque isso violaria o princípio da proporcionalidade previsto de uma forma implícita na Constituição Federal. Nesse caso, já votaram o ministro Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido da descriminalização apenas do porte da maconha para o usuário, mas
mas houve um pedido de vista pelo ministro Teori Zavascki. Um outro tema que envolve a responsabilidade do Estado em pagar um dano moral àquela pessoa, ao preso que cumpre a sua pena em situação desumana ou degradante. O ministro Teori reconheceu a responsabilidade do Estado, atendendo ao pedido do condenado na ação de dano moral, condenando então o Estado ao pagamento de a uma pensão mensal de R$2.000 durante todo o cumprimento da pena em que aquelas circunstâncias forem verificadas. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, durante o seu voto, ele propôs uma solução alternativa em remissão da pena, mas o julgamento também foi suspenso em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber. E um outro tema que envolve também direitos fundamentais é o caso da transexual que foi impedida de utilizar o banheiro feminino em um estado do sul do país e que pede o valor de R$15.000 de indenização a título de dano moral, porque ela gostaria de ser tratada socialmente da forma como ela se vê e não da forma como outras pessoas a veem. Então, trata-se de direitos fundamentais da personalidade da pessoa humana, que está na Constituição e que também está na pauta do plenário e que pode ser um dos temas que vai voltar a ser discutido no plenário do Supremo. Nesse caso da transexual, o voto vista deve ser do ministro Luiz Fux. Pelo que entendi, Karina, são temas muito importantes que mexem com muita gente no Brasil, né? Todos eles são recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Então, a decisão do Supremo, principalmente essas decisões em recursos extraordinários, elas nunca vão alcançar apenas uma pessoa. Elas têm que ter essa repercussão social, no caso aqui da transexual, econômica, jurídica ou política. Daí o reconhecimento dessa repercussão para a discussão desses temas tão fundamentais que vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Tá ótimo. A gente volta com a Karina, que falou com a gente hoje sobre a sessão de abertura, a sessão solene de abertura dos trabalhos do ano judiciário. E daqui a pouco a gente volta para falar de audiência de custódia. Só um minutinho, por favor.